Olá, um excelente agora. Nós queremos te dar as boas-vindas a esse momento, de nós duas e o Mindfulness, nessa série em que, nesse primeiro momento, nós estamos cuidando da nossa alimentação, desse processo de muito gentilmente transformar os hábitos que não fazem sentido com quem nós somos nesse momento. Oi, minha amiga. Olá, isso é o que chama atenção nesse processo, né? Assim, é de uma forma gentil e não molenga, né? Lembrei até de alguma coisa que eu ouvi outro dia, que monge me veio a palavra fracote, assim, mas era outro termo, sabe? Monge não é isso. Então, não é sobre isso, é firme e ao mesmo tempo gentil, né? Porque tem mudanças, tem movimento, mas é gentil, estou adorando esse processo. E nesse capítulo, né, Cíntia, tem algumas perguntas, né, para esse momento que a gente está. Então, fala um pouquinho quais são essas perguntas, e quem está ouvindo, depois para em cada uma, às vezes anota. Eu fiz isso. Coloquei as perguntas e escrevi algumas coisas que eu notei que se movimentaram em mim diante dessas perguntas. Isso. Só para recapitular um pouquinho, nós estamos trabalhando através desse livro, O Hábito de Comer Sem Fome. Eu acho que no Brasil é transformando o hábito de comer. E existe aqui um processo inspirado em mindfulness para alteração de hábitos. E a gente tem feito essa investigação dentro da nossa própria pesquisa, dentro do nosso estudo, para nutrir a nossa entrega, já que a gente também só entrega e só promove um trabalho a partir dessa base consistente que é a nossa própria experiência. Então, esse é o segundo dia. Depois volta no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você ainda não, se você caiu aqui de paraquedas. Esse dia é o dia 2 e tem a intenção de definir um ponto de partida. Ou seja, definir as bases antes de alterar algum hábito, definir as bases, qual é a sua história, como você chegou até aqui. Mas não para ficar se analisando ou se criticando. Mindfulness não é sobre isso. A gente quer perceber o que existe, quer conhecer, ter consciência sobre o que é, sobre o que faz parte. Num processo que, sim, como a Rose falou, envolve essa gentileza, mas também essa força, né? Que não é não é de todo uma rigidez, ou seja, a gente, a gente falou isso mais cedo, mas se a gente trouxer para o corpo, é uma postura em que a coluna está alongada, a barriga está ativada, mas os ombros estão relaxados. Então você tem esse mix de atenção e relaxamento. E essa é a intenção desse momento. Então, para a gente definir os pontos de partida, nós duas já fizemos esse trabalho e a gente vai partilhar com você agora. Tem como intenção identificar o que existe em você para que você tenha essa base sólida para alterar os seus hábitos. E as perguntas que ele usa para você descrever isso que já existe são as seguintes. Então, vê o que te toca. A gente pode até, Rose, se colocar em postura de prática, ajeitando a nossa posição, a nossa postura. Talvez escuta as frases, você pode sempre voltar, sempre escutar o vídeo todo para deixar sentir e depois decantar todo esse conhecimento, tudo isso que surge através de palavras. E as perguntas que ele sugere são as seguintes: quais são algumas das suas primeiras memórias de comida? Qual era a sua comida favorita como criança? Nota se vai surgindo alguma coisa. Estava associada a momentos específicos, como férias de verão ou festas de aniversário? Qual era a sensação emocional sobre a comida?
Havia sempre muita comida ou pouca comida? Alguns dos seus progenitores tinham problemas com comer muito? Teve experiências de ter sofrido bullying por causa do peso, ou excesso, ou o contrário, quando era criança? O seu peso flutuava durante a adolescência? A certa altura decidiu que não gostava do seu aspecto? Teve de seguir alguma dieta especial por causa de alergias ou porque queria ter bom desempenho no esporte? Houve alturas na sua vida em que a relação com a comida se alterou? Mudou os seus padrões alimentares após marcos importantes da sua vida, como casamento, gravidez, educação dos filhos? Que hábitos tem atualmente em relação à comida? E aí a gente pode, respirando, deixar sentar um pouquinho todas essas perguntas. Se permitir talvez fechar os olhos por alguns momentos, para sentir essa relação com a nossa alimentação. Notando tudo que vem à mente, mas sem precisar se apegar, porque os nossos pés estão no chão. A gente quer identificar o que se passa, como o nosso corpo se sente com relação à comida, como a gente se sente depois que come, da forma como come. E enquanto a gente vai abrindo os olhos, a gente pode sempre lembrar que a gente pode se acolher, como se a gente pudesse se dar um colinho enquanto lida com esse assunto, que é tão profundo e que acolhe todos os níveis da nossa vida. A nossa alimentação está sempre presente. Então, como foi a sua pesquisa, Rose? Para quem estiver com a gente, poder abrir espaço para a própria experiência. Nossa, eu fiz algumas anotações, né, sobre essa experiência desse segundo dia, e agora veio ainda de uma forma mais profunda. O que eu notei na pesquisa é que a resposta para quase todas as perguntas eram negativas. Você teve algum problema? Não. Você teve? A sua mãe tinha algum problema? Não. Mas o que que eu notei? Duas coisas. A minha mãe, a forma dela demonstrar o amor era através da alimentação. Então, assim, quando veio falando, nossa, isso tem a ver com férias, enfim, uma vez por semana vinha uma pessoa aqui em casa, que o meu espaço é aqui atrás da minha casa, né? Fazer biscoito de polvilho, broinha, fazer aquele tanto de coisa para deixar, sabe, estocado para semana, para 15 dias, sei lá o que que era. E era muito bom. E eu notei nessa pesquisa que, tipo, muitas vezes eu tinha um pouco de dificuldade de receber esse amor, porque da mesma forma que ela queria agradar a gente, ela, tipo, agradava muito meu pai. Tipo, ela levava café para o meu pai, e eu não gostava disso, porque, tipo assim, não, era como se ela ficasse servindo a ele, sabe? E isso às vezes me incomodava. E por muito tempo, eu lembro que quando eu namorava, ela falava, oferece um café, leva um café pro Geraldinho, que é meu marido, né? Eu não queria levar. Então me veio esse insight agora, sabe? De tipo, nossa, eu acho que eu não aceitava, não era a comida, eu acho que talvez eu tinha uma resistência a esse amor que ela oferecia. E claro, isso foi, eu não tinha consciência na época, mas eu fui trabalhando isso. Hoje em dia eu até levo cafezinho para ele, né? E a outra coisa que eu percebi era que a minha mãe, quando a gente não almoçava direito, enquanto criança, ela amassava banana
com Nescau e leite. Ah, você não almoçou, então come. Então, assim, eu sinto, às vezes, muita necessidade de comer alguma coisa doce depois do almoço, né? Então, assim, eu percebi que talvez essa seja a origem, o afeto, né? O café da tarde, às vezes, é muito proposto, tipo, à tarde, um iogurte com granola, fruta, e eu nunca quero isso, meu corpo nunca pede isso, sempre pede um quentinho, sempre pede. Então, assim, eu acho que olhar para isso me fez perceber essa origem disso. E hoje, com essa mente, né, essa emoção um pouco mais trabalhada, eu noto que eu posso me abrir para o outro também, mas eu também posso escolher esse afeto, né, de uma forma consciente. Então, isso tem mudado bastante. Nossa, como é especial, né? A gente traz essas lembranças. Enquanto você vai se relacionando, porque várias coisas que a Rose trouxe, eu fui me relacionando. Então a gente pode botar a mão no coração e fazer uma respiração profunda, só para acolher, agradecer essa partilha. Enquanto eu trago a minha agora. E foi tão interessante, você falou, o meu corpo sempre pede um quentinho, né? Eu não tinha percebido, mas o meu também é como se fosse sempre algo preparado. É sempre melhor do que uma fruta, ou por mais que a gente pique a fruta, que é algo que eu faço, sempre corto. Mas o meu corpo também pede algo, um café, um pão quentinho, algo assim feito, né, por outra pessoa. Ou eu tenho essa sensação também. Fazendo essa pesquisa de definir as bases da minha alimentação, me vieram três momentos que eu sinto que definiram a forma como eu me alimento. Na verdade, não hoje, porque isso já está num processo de transformação. Eu tenho cuidado disso, a gente tem cuidado disso já tem que, uns 3 meses. Esse trabalho que a gente vem trazendo para você agora é algo que a gente vem desenvolvendo já há um tempo. Porque primeiro a gente desenvolve para o nosso aprofundamento, que é o Queridamente, que acontece toda sexta-feira, e no qual a gente se dá espaço para desenvolver temas internamente, a nossa percepção acerca dos temas de um mês, para trabalhar o sentir, para trabalhar o mental. Então a gente vem já lidando com esse assunto que eu sinto que já mudou muito. Que curioso ver, né, Rose? Porque eu anotei aqui isso aqui, não tem nem a data aqui. Que engraçado. Abril, mês de abril. Estamos em julho. Então, eu sinto que já mudou muito. Eu não me relacionei com a forma como era a minha alimentação no momento em que eu escrevi. Olha que interessante. Isso é novo. Mas três momentos definiram o que eu considero ser um problema alimentar para mim. Primeiro que a minha mãe comia para curar as suas feridas, né, para não sentir. Então eu vi uma mãe que engordava muito, tinha um problema sério de alimentação, que não gostava do próprio corpo e que vivia naquela, comia muito, engordava, vai ter um casamento, para de comer para emagrecer para caber no vestido. E que odiava a própria barriga, que juntava dinheiro para fazer cirurgia plástica. Então, eu cresci com isso, né? E, mas, ao mesmo tempo, não foi isso que eu anotei na altura. Eu anotei três memórias que eu considerei relevantes. A infância, eu me sentia cuidada e segura, eu queria sentir. Ternura, porque meu pai fazia o café toda manhã e só tomávamos nós dois, porque nós dois éramos os únicos que acordávamos cedo em casa. Então ele fazia sempre café e eu gostava muito desse momento. Então, o cafezinho para mim é sagrado. Café com pão, com manteiga. Eu me sentia feliz, comia muitos doces com a minha tia e eu amava ir para casa da minha tia. Então, ir lá ela sempre fazia doce para mim. É sempre o café, mas com biscoito de maisena. Ou então ela pegava leite em pó, botava açúcar e mexia com um pouquinho de água, assim, fazendo aquele docinho. Isso é uma tentação para mim até hoje.
E a gente sempre comeu na frente da televisão. Então, eu nunca tive essa consciência da alimentação. Nunca tive deixa eu parar para comer. Nunca tive isso. Era sempre um momento de, tô descansando, tô comendo. Então, era algo que vinha como se fosse algo acessório, né? Enfim, a atenção nunca estava na comida. Depois veio a gravidez. Eu não senti enjoo na minha gravidez, então eu sentia muita fome, muita fome e muito sono. Então eu comia, assim, mas era desesperadamente, porque a fome não acabava. Comia muito. E além disso, durante a gravidez, minha mãe entrou em coma por conta do processo da quimioterapia. Então eu passei por tantos estresses e eu já sentia a necessidade de comer, e ali eu aprendi a comer muito. Eu não era uma pessoa que comia muito, eu comia o tempo todo, comia muito doce, mas eu não comia muito. Eu aprendi a comer muito ali. E depois também, eu amamentando, eu sentia fome também, e aí já amamentava muito. Então eu comia muito. Foi aí aos 9 meses da gravidez, 10 meses da gravidez, porque ela demorou a nascer. Depois mais 1 ano e meio, foram 2 anos e meio comendo muito. Todo dia, toda hora. Ou seja, criei o hábito de comer muito. Não só grandes porções, mas muito, muito, muito. E aí, e também comer era um prazer. Esses momentos de comer eram um prazer para mim, porque eu sentia essa necessidade. Meu corpo sentia. Mas só que depois disso, eu ainda consegui perder o peso, da gravidez e tudo mais, e consegui me segurar. Mas aí veio a altura em que a gente se mudou, eu tive depressão e comecei a trabalhar como fotógrafa e coach, fazendo fotografias femininas. E foi muito interessante, eu amava aquele trabalho, mas o que aconteceu foi uma entrega tão grande. Sabe quando você se solta sem paraquedas? Você dá um pulo, vou voar. Só que você está sem paraquedas. E eu não descansava, eu peguei tanto trabalho, eu tinha tanto trabalho, e não é só o trabalho da fotografia, né? É o trabalho da edição, é o trabalho de fazer álbum, é todo um processo que existe, que eu aprendi muito naquela época, mas o único momento que eu me permitia descansar era comendo. E além disso, o processo do coaching, de fazer coaching e de profissionalizar em coaching, foi muito dolorido para mim. Foi até o motivo pelo qual eu procurei o mindfulness, uma alternativa que fosse gentil a tamanho sofrimento que eu estava passando por querer me desenvolver. E queria me desenvolver, queria alcançar, melhorar a qualidade de vida das pessoas, e sabia que eu conseguia até fazer isso, mas para o meu desenvolvimento eu sentia tanta dor e tanto desconforto que eu precisei virar as costas para o meu corpo para eu conseguir trabalhar mentalmente todas as minhas questões passadas. E essa foi uma decisão clara, eu lembro direitinho disso, e lembro de eu falar para minha coach, para minha professora, isso. Eu falei, olha, eu decidi que eu vou encarar isso. Era como se eu tivesse ali indo para a guerra. E ao encarar isso, eu, eu falei para ela, a comida me faz muita falta e me faz muito bem. Ou seja, quando eu como, eu me sinto bem, então eu vou comer. Mas eu vou superar isso, depois eu emagreço. E aí foi quando eu chutei o balde e engordei muito. E aí vieram os meus 30 anos, os hormônios baixaram, parei de emagrecer rápido do jeito que eu emagrecia. Então, foi um choque muito grande, né? E eu sinto que até pouco tempo atrás eu estava em luta com isso. O mindfulness veio como essa alternativa gentil, e isso é muito interessante a gente perceber também. Esse olhar para quem eu sou, esse identificar o passado, o futuro, os medos e tudo mais, mas com a consciência de estar presente e de que está tudo bem ser do jeito que é. A mudança é como se a atenção por si só transformasse, a gente não precisasse entrar em guerra. Ou seja, a gente faz esse processo
num, num passo de acolhimento. Então, esse foi o meu ponto de partida para começar essa mudança da alimentação. E a gente estava conversando agora há pouco, foi interessante, porque ontem eu fui comer no McDonald's e era aquilo, né? Eu tinha que comer e a gente senta com aquela postura de devorar. E ontem eu sentei para comer porque era o lugar que tinha para comer e eu estava realmente com muita fome, já irritada de fome. Correrias da vida e fazem parte também. E eu comi o que eu mais gosto de comer lá e não senti prazer em comer. Não senti que aquilo era mais gostoso, ou seja, a minha percepção está se alterando. As minhas necessidades estão mudando. E isso é muito legal de notar que isso está acontecendo pelo simples fato de eu olhar para o que acontece, do jeito que acontece, e abrir espaço para isso. Então, essa foi a minha experiência. Acho que demorou até. É complexo, né? Não tem como a gente falar rápido sobre isso. Mas Nem é é. intenção, né? Nem é a intenção, né? Mas acho que a alimentação envolve toda a nossa vida, né? E uma das coisas que a gente viu e vê das pesquisas é o como a nossa comida está industrializada e construída não para ser nutritiva, mas para ser viciante, para a gente gastar mais dinheiro. E a gente está envolvido nesse processo de se deixar agir por hábitos. Esse é o normal. O normal é, eu quero me sentir bem, eu preciso comprar alguma coisa para me sentir bem. É assim que a gente cresceu, é assim que a gente aprendeu, né? E isso precisa ser mudado, porque isso não traz satisfação, traz prazeres imediatos. E é isso, né? Eu acho que obrigada por compartilhar. Como você disse, assim, a gente se identifica com várias coisas, né? Eu até lembrei de algumas coisas aqui do meu pai, que foi muito bom relembrar. E, assim, deixar agora, né, nesse final, essa questão do quanto a gente muda, né? A gente conversou mesmo sobre isso antes, e, assim, coisas que a gente gostava antes, hoje a gente está mudada. Então, e é isso, a vida é essa mudança, mas muitas vezes, pelas experiências que a gente teve, a gente está falando de alimentos, mas isso se aplica a pessoas, coisas, relacionamentos, emoções, pensamentos, tudo, né? Então, isso pode mudar, mas na grande parte das vezes a gente carrega coisas sem olhar para elas, sem abrir espaço e argumentar por que o meu comportamento é assim, por que a minha ação é assim. Então, isso prova, né, através do nosso processo, do processo de quem passou, né, com a gente no Queridamente, que tudo pode mudar, que eu posso me abrir para experimentar outro lugar, né? Hoje eu olho, quando você falou do McDonald's, esses dias eu me vi perguntando para alguém, porque, tipo, lá em casa não tem maionese mais, mas eu comi maionese no outro lugar, eu falei, gente, a maionese tem outro gosto mesmo? Eu tinha outras pessoas comendo, porque para mim é completamente diferente do que era antes. Então a nossa percepção muda. Alguns falaram que mudou, alguns falaram que é a mesma coisa de quando eu era criança. Então é a nossa percepção que muda e tudo pode mudar, né? Então só de pensar nessa perspectiva e se abrir para isso já é um grande passo. Então acho que a gente pode terminar assim, né, nesse sentido e nos abrindo para o próximo, para a próxima Sim. etapa, né? O próximo dia é para identificar os ciclos dos hábitos. Mas eu senti, nesse momento, que a gente entrar em contato com o passado pode ser doloroso. Eu queria te convidar para uma prática rapidinha, pode ser, Rose? E só para a gente realmente ter muita clareza de que o mindfulness não tem que ser agradável, é uma pesquisa sobre o que é, do jeito que é.
mas que a gente tem também o poder de escolha de se cuidar. Não é porque a gente identifica que a gente tem que se apegar àquilo. A gente pode deixar estar, mas sem deixar doer. É como se a gente cuidasse de uma ferida aberta por um instante. Botasse até um analgésicozinho. Então, vamos ajeitar nossa postura, o pé no chão. Uma prática bem rapidinha, só para a gente terminar. Lembrando que nunca é sobre fugir, né, Cíntia? Nunca Não, é sobre negar. sobre abrir espaço e acolher. A gente faz uma respiração consciente, vai ajustando nossa postura, vê se você precisa fazer algum movimento que possa te dar um pouco de conforto. Eu vou sentindo os meus apoios e a gente sente, posiciona as mãos com as palmas viradas para cima e com uma respiração a gente sente todos esses pensamentos, todas essas memórias, toda a nossa bagagem, como se fosse um cubo de gelo grande, do tamanho proporcional, que fica em cima das nossas mãos. Respirando, a gente dá forma para esse cubo de gelo, que foram as nossas lembranças, por vezes traumas, como se a gente estivesse segurando essa pedra nas nossas mãos, nesse momento. Respirando, a gente pode imaginar o contraste da temperatura do gelo com as mãos. A gente se tranquiliza que ele não queima, porque ele é só da nossa imaginação. Mas mesmo assim, a gente tem consciência da proporção que isso toma, do peso, da forma. E a gente conduz a nossa atenção para a palma das mãos, para as palmas das mãos. Como se a gente pudesse, através da nossa atenção, aquecer e ver, enquanto isso, o gelo derretendo, virando água. Ele não deixa de existir, ele só muda o estado e vai perdendo peso, porque vai escorrendo. É como se esse peso só se transformasse. A gente pode até sentir escorrer, e isso pode ser confortável, desconfortável, não importa. Nossos pés estão no chão, e todo esse peso, toda essa bagagem vai se dissolvendo, mudando de estado. A gente vai notando o aspecto que vai adotando e vai sentindo as nossas mãos com cada vez menos peso. À medida que o gelo vai terminando de derreter, a gente pode ir movendo as mãos, respirando mais profundamente. A minha vontade é até de passar as mãos assim sobre as pernas, como se eu secasse as mãos. Atende qualquer necessidade nesse momento. Respira e solta pela boca como se você soltasse mesmo.
Qualquer peso, qualquer sensação que seja referente ao passado. Afinal, o nosso corpo está aqui e agora. 100% no momento presente. Vai trazendo movimentos suaves. Abrindo os olhos aos poucos. Abrindo espaço para essa experiência. A gente pode ficar com a nossa presença nesse momento. Sem desconsiderar o passado. A gente vai voltando. Se você quiser partilhar as suas percepções, a sua prática, a sua história com a gente, você pode mandar um e-mail para a gente em agora@inteiramente.com. Você pode deixar comentários aqui embaixo. Nós estamos realmente aqui. Se a gente vem aqui gravar esse vídeo é porque nós estamos abertas para a nossa experiência, mas para a sua também. Ela importa. E é acolhida aqui com a gente. É isso. Obrigada pela prática. E sigamos, né? Juntos, juntas. E é isso, estamos aqui.